Amém? Amém? Agora eu acredito, com esse amém eu acredito. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, lá no capítulo 2. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Glória a Deus. E a vida que eu agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Esse é o principal princípio que precisa estar nos nossos corações quando nós falamos sobre cristianismo. Meu irmão, minha irmã, Jesus veio até a terra. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e na Páscoa morreu. Morreu por mim e por você. Ele foi assassinado em uma cruz. Ele foi pendurado num madeiro maldito, e maldito aquele que é pendurado no madeiro se fez maldito em meu e em seu lugar. E quando ele morre, ele derrama o seu sangue em favor da minha vida e da sua vida. E nele nós encontramos o perdão dos nossos pecados. Esse sangue derramado por mim e por você traz perdão para pecados, amém? Mas ele não permanece na cruz, ele não permanece na cova, ele não fica preso na morte. Ao terceiro dia, o que acontece com Jesus? Ele ressuscita e a gente canta o louvor. Ressuscitou. Esse é velho, hein? Dá para ver que eu sou velho. E ao terceiro dia, ressuscitou o meu Senhor. Quando Maria chega no túmulo, ela encontra o anjo e o anjo fala para ela: por que vocês buscam entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Amém? Agora, quando eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, Ele pega a minha vida maldita, a minha vida que era baseada no pecado e que ia me levar à morte, que ia me levar ao inferno, que me levaria à morte eterna. Ele pega a vida dele e põe em mim. Ele pega a minha vida que era de morte, o meu destino que era de morte, e traz nele. Amém? Amém? Você está comigo, né? Agora, meu irmão, minha irmã, se eu recebi essa vida de Jesus, eu preciso entender que essa vida não é minha. Ela não me pertence, eu não tenho posse dessa vida. Essa vida que agora eu vivo, essa vida é dele. Cristo vive em mim. Amém? Então você pode declarar isso nessa noite: Cristo vive em mim. Aleluia, Cristo vive em mim. Cristo está vivo, Ele está sentado à direita de Deus Pai, mas em terra Ele vive através de mim, através de você, através da igreja dEle, que está estabelecida aqui na terra, amém? Ela está estabelecida para quê? Para mostrar as obras do Senhor. Nós vivemos nele. Agora, se nós vivemos nele e ele vive em nós, a primeira coisa que a gente precisa entender é que se a vida é dele, o padrão é dele. O estilo de vida, o padrão de vida, a maneira com que eu me comporto, com que eu falo, com que eu ajo, isso tudo precisa ser baseado nele. No que Jesus falaria, como Jesus agiria, como Jesus faria. Agora, meu irmão, essa é uma palavra difícil da gente entender, porque a gente gosta de palavra de glória, de que Deus vai te abençoar, de que Deus vai te encher, de que Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Quem gosta de palavra assim? De ouvir ministração assim? Meu Deus, eu saio daqui aleluiado. Agora tem hora que vem palavras para nos realinhar, só que para a gente provar as outras coisas, a gente precisa estar realinhado na presença do Senhor. E meu irmão,
Isso é muito importante, porque dentro do reino de Deus, dentro do cristianismo do nosso tempo, os princípios, os padrões deste mundo tenebroso, deste mundo que leva à morte, entraram dentro da igreja. Essa semana eu estava vendo uma reportagem, uma professora chega para um aluno e diz o seguinte, o aluno de cabelo grande, criança, de cabelo grande, ele chega na escola, e a professora fala assim, você tem cabelo grande, o que você acha de se vestir de menina? E veste o menino de menina. Os pais ficam aterrorizados quando ficam sabendo daquilo, chegam para a professora e dizem o seguinte, mas olha, meu filho é menino, você não tem autoridade para isso aqui não, você não pode fazer isso com o nosso filho. Ela diz o seguinte, a partir do momento que ele entra dentro da sala de aula, ele é meu. Eu faço com ele o que eu quiser. Aí eu te conto essa história e algumas pessoas podem pensar assim, pastor, não tem nada a ver. Se você pensou, pastor, não tem nada a ver, os princípios deste mundo já entraram no teu coração. E meu irmão, eu não estou aqui para te acusar. Eu estou aqui para te realinhar. Te realinhar com quem? Com a igreja? Não, com a palavra de Deus. Nós estamos aqui como corpo vivo do Senhor para entender que esse corpo não vive o que nós mesmos queremos, mas nós vivemos de uma maneira diferente. Quando Jesus declara, estes sinais acompanharão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Lá em Marcos 16, capítulo 16, versículos 17 e 18, ele não está falando da vida do céu. Ele está falando da vida na terra. Se a Bíblia declara que no céu não vai ter enfermo, por que Deus está falando que eu e você temos que impor as mãos sobre os enfermos? Significa que aonde tem enfermo, se lá não vai ter enfermo, aonde que tem enfermo? É na terra? Aonde que tem doente, meu irmão? É dentro da nossa casa, é dentro da nossa família, é dentro da nossa igreja, é dentro da nossa IC. É com as pessoas que nós convivemos hoje. E Jesus nos chamou para viver este cristianismo hoje. Agora, o inimigo, ele vem contra tudo isso. Ele vem implacavelmente lutando contra tudo isso, e o nosso papel é resistir. E resistir não é só ficar parado. Resistir é esperar em posição de ataque. É mostrar para o outro lado que a gente não para. É mostrar para o outro lado que nós temos autoridade. É mostrar para o outro lado que nós temos poder de Deus sobre nós. Amém? Eu quero que você saia desse lugar em nome de Jesus. Se até hoje você teve medo do diabo, você tem medo de demônio, se você tem medo de endemoniado, você tem medo de tudo isso, você vai sair daqui sem medo. Amém? Porque, meu irmão, Deus não deu, nós vamos falar um pouquinho, mas Deus não nos deu espírito de covardia. Porque Ele nos deu autoridade. Ele nos deu poder. E Ele nos deu maneiras para resistirmos ao diabo. A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículos 8 e 9. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permaneçam firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. A ordem é resistir. Essa semana eu estava ouvindo um podcast com um policial, e ele contando uma história de que ele entrou num lugar e ele teve que pegar um bandido dentro de uma negócio de escola de samba, e eles estavam em 2, e ele pegou o bandido, só que a bateria inteira da escola de samba foi para soltar o bandido, só que eles estavam desarmados, os bandidos não, né, o pessoal da escola de samba, só os policiais estavam armados. Só que eles não tinham como lutar contra 40. Eles tarracaram com o bandido, entraram numa sala, fecharam a porta, e ele falou, parecia coisa de filme.
colocando armário, colocando sofá, colocando as coisas na frente da porta para eles não entrarem. E de fora eles batiam na porta, eles empurravam a porta ia para frente e para trás. E eles segurando, e eles precisavam de uma medida desesperada. Aí o bandido que estava com eles virou refém. Eles começaram a gritar: "Vocês entrarem, nós vamos matar ele! Vocês entrarem aqui, nós vamos matar ele!" Até que eles conseguiram pedir ajuda, a polícia chegou para ajudá-los. Mas, meu irmão, ali eles estavam em menor número. Eles estavam prontos para morrer. Mas eles não pararam de resistir. A igreja do Senhor precisa aprender a resistir o diabo. Meu irmão, se Jesus foi tentado, o diabo teve audácia, teve coragem, teve safadeza o suficiente de tentar Jesus. Ele não nos tentaria. Ele não me tentaria e não te tentaria. Agora, deixa eu te explicar o que está acontecendo ali na tentação de Jesus. Quando o diabo disse para Jesus o seguinte: "Eu te dou todos os reinos da terra, se você prostrado me adorar." Você sabe o que o diabo está falando para Jesus? Ele está falando assim: ó, você sabe que para o teu nome ser colocado sobre todo o nome, você sabe que para salvar toda a humanidade, você sabe para que o projeto de Deus se cumpra na tua vida, você vai morrer. Mas você não vai só morrer. Vão cuspir em você, vão bater em você, vão açoitar você, vão te humilhar, vão te dar vinagre para beber, vão furar o teu lado. Você vai ficar com fome, com sede, com frio, humilhado. Você vai ficar sozinho, abandonado. Só que se você prostrado me adorar, eu te entrego tudo de mão beijada. Você não vai precisar passar por nada disso. O diabo está sempre pronto para entregar facilidades. E a igreja do Senhor Jesus não pode aceitar. A igreja do Senhor Jesus precisa resistir. A igreja do Senhor Jesus tem que entender que a vida que nós vivemos é a vida dele, é a vida do céu, é a vida que nos leva além, amém? A gente foca muitas vezes, quando a gente fala sobre isso, na parte ruim da vida do céu. No abrir mão, no matar a carne, do sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Deixa eu te falar uma coisa, essa vida é de vitória em vitória, essa vida é de conquista em conquista, essa vida diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Nessa vida nós vivemos o sobrenatural, nessa vida nós vivemos os sonhos e os planos de Deus, e nós vivemos tudo que o Senhor separou para nós vivermos, amém? Então, meu irmão, como é que é essa vida? E como é que eu preciso viver essa vida? Em primeiro lugar, eu preciso viver essa vida em santidade. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Agora, santidade não é apenas não mostrar o pecado ao mundo. Mostrar que você não peca. Estar numa roda de amigos e não falar o palavrão que eles falam. Estar na roda de amigos e não estar participando das conversas escarnecedoras deles. Estar numa roda de amigos e não beber. Estar no meio do mundo e mostrar que você não peca. Não é só isso. É vencer o pecado dentro da gente. Porque não falar o palavrão enquanto você está na roda de amigos é até fácil. O duro é quando você toma a fechada no trânsito. E aí você já enche a boca para dizer: ô filho do inferno! Quando você bate o pé na quina da cama, sangue de Cristo.
E aí você solta, o pastor Edmilson até soltou um aqui, glória a Deus. Aí você solta aquele glória a Deus. Glória a Deus. Você olha para o teu filho e diz, abençoado. Não é só vencer o pecado que as pessoas veem. É vencer o pecado que está dentro da gente. Santidade é lutar contra os princípios que tentam entrar dentro da nossa mente e que encontram facilidade para entrar. É fácil aceitar os conceitos do mundo. É fácil aceitar os conselhos deste mundo. É fácil os conselhos deste mundo fazerem todo sentido na nossa mente. Só que a palavra de Deus diz, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam em ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1:14-16. Como filhos que obedecem. A obediência vem através do quê? Vem através de conhecer a direção. De manhã eu contei essa. Teve uma vez que eu estava saindo da rodovia, irmãos, de carro. Todo feliz, todo alegre. E eu vi o radar. E eu falei, bom, não vi placa nenhuma. Falei, bom, que o limite deve ser 60. E com toda a força eu passei a 60 por hora. Depois de alguns dias, chega a cartinha do Detran. O limite era 40. Eu fui multado. Coisa mais óbvia do mundo. Por que não recorrer? E a minha vontade era escrever na carta. Depois, antes de recorrer, eu pensei, né? Eu ia recorrer assim. Eu não vi a placa. Eu não vi que o limite era 40. E se fossem me responder, iam me responder assim, o problema é seu. A placa estava lá. Depois de alguns meses eu passei no mesmo lugar, estava lá a placa de 40. Aí eu bem esperto, passei uns 35, que era para não ter dúvida. Mas meu irmão, não conhecer a regra não te faz isento. Porque ser ignorante para sempre não é o conceito do reino. O conceito do reino é aprender, é conhecer. E conhecendo a verdade eu sou liberto. E conhecereis a verdade vos libertará. Agora, se eu não procuro essa liberdade, se eu não procuro aprender, eu vou continuar caindo no mesmo erro, as coisas vão continuar não acontecendo na minha vida, as coisas vão continuar dando errado, e eu vou sempre estar dizendo assim, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não me cuida, mas a minha vida não vai estar em santidade, porque eu não procurei saber qual que era o limite de velocidade. E você sabe que eu não estou falando de limite de velocidade, estou falando de atitude, de caráter, do que nós falamos, fazemos, como agimos no meio das pessoas. Meu irmão, minha irmã, santidade é a busca pelo conhecimento de Deus e a aplicação desse conhecimento. Jesus disse em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A santidade, ela não é só uma escolha, ela não é só um mandamento. Santidade é escolha, ela não é só um mandamento. A santidade não pode ser vivida de qualquer maneira. Quando eu era menino, lá em Barbacena, lá na rua Piauí, minha mãe deixava o que eu tinha que fazer no dia, quando ela ia trabalhar. Tinha que lavar a louça, tinha que colocar o lixo para fora, tinha que arrumar minha cama. Eu tinha as minhas obrigações. Eu acordava de manhã e como filho obediente fazia tudo primeiro, todas as minhas obrigações, e depois eu ia me divertir. É nada. Como 99% dos filhos. Eu levantava, eu tomava café, eu assistia Bom Dia e Companhia.
Meu Deus, estou ficando velho. Jogava videogame, brincava, fazia tudo que eu queria fazer. Quando faltava, meu pai chegava antes da minha mãe. Quando faltava 15 minutos para meu pai chegar, saí igual um louco, desesperado pela casa, lavando louça, pegando roupa espalhada, arrumando cama, colocando lixo para fora. E só via o carro, na hora que colocava o lixo para fora, via o carro do meu pai virando assim, fazia aquela cara de tipo assim, não, só isso aqui que eu deixei pro final. Muitos filhos de Deus só querem chegar diante de Deus e dizer assim, eu só cumpri a regra. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a essência entre nos nossos corações e que a paixão por esse mundo não esteja dentro de nós. Quando nós entendemos essa santidade, meu irmão, quando nós absorvemos essa santidade dentro de nós, nós entendemos o segundo ponto desse estilo de vida, que é servir. O irmão Formiga, que foi um irmão que viveu aqui conosco muito tempo, ele tinha uma frase que marcou todo mundo: quem não vive para servir, não serve para viver. Servir a Deus e servir o reino de Deus. Todo cristão foi chamado para servir. Você serve para alguma coisa. Pastor, eu não presto para nada. Presta. Eu não sei fazer nada, sabe? Você só ainda não achou o que você é bom para fazer no reino, mas você é bom para alguma coisa. O Espírito de Deus está sobre a sua vida. Quem crê diz amém. Agora, irmão, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que quando os sacerdotes eram separados em turnos, eles chamavam de adoração. O tempo de serviço deles era chamado de adoração. Da mesma maneira, os levitas, quando estavam servindo no templo, quando estavam servindo, eles estavam adorando. Nós entendemos como cristãos a adoração contemplativa, de que nós viemos aqui e declaramos: Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Você sabe que eu canto mal, então é pela fé que você me ouve ouvindo cantando bem. E aí, a gente entende essa parte fácil, de entrar no quarto, fechar a porta e adorar o Senhor. Essa adoração, irmão, é muito gostoso. Mas nós precisamos aprender a adoração do serviço, de servir a Deus e o reino de Deus. Porque quando eu sirvo a Deus e o reino de Deus, eu estou mostrando que eu sou parte do corpo. Mexe teu corpo aí, sentado mesmo, mexe alguma coisa aí. Sacode, dá uma mexida. Você só sabe que teu corpo está vivo porque ele está se mexendo. Se o corpo de Cristo aqui na terra está parado, é como se estivesse morto. Se eu sou membro do corpo e eu estou parado, é como se eu parasse um dedo de Jesus. É como se. Meu irmão, minha irmã, isso é muito sério. Porque todos nós fomos chamados para servir. Todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. A minha vida não tem valor se eu não servir Ele. E o que gera isso dentro de mim? É esse senso de que Jesus servia pessoas todos os dias. Que Ele ensinava, Ele curava, Ele não saía de casa sem propósito. Ele não levantava da cama sem propósito, e o propósito dele era servir. Se a minha vida é dele, a minha vida precisa ter esse propósito. Servir. Servir a todo tempo, servir sem parar, servir em toda situação, porque quando eu morrer, quando você morrer, meu irmão, não vai ter mais trabalho, não vai ter mais serviço, não vai ter mais o que fazer.
Eu sirvo a Deus em vida. O que o Senhor me chamou para fazer, eu faço vivo. Só que nós esperamos os títulos, nós esperamos alguém falar alguma coisa, nós esperamos uma mão sobre a nossa cabeça, nós esperamos alguém nos apresentar. Se nós fomos chamados, nós precisamos cumprir o nosso chamado. Amém? Amém? E quando nós começamos a viver esse chamado, nós entendemos a fé em ação, a fé prática. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se... Nova tradução da linguagem de agora. A fé é a certeza de que eu não estou vendo nada, mas de que eu sei que vai acontecer. Quem aqui já votou em algum político que não cumpriu a promessa? Todo mundo que já votou. Meu irmão, agora, o que a gente fez na urna? Depositou o nosso voto. Pastor Robson acabou de falar agora que faça um voto com o Senhor. O que é depositar um voto na urna? É dizer, eu estou te dando autoridade para me representar, sim ou não? Sim ou não? Só que homens falham, homens erram e homens mentem. Agora, quando eu deposito o meu voto nas mãos daquele que não falha, que não mente e que não erra, o que acontece? O melhor. A fé, é impossível agradar a Deus sem fé. Por quê? Porque eu preciso entregar essa confiança nas mãos dele e dizer, vai em meu nome. O que o Senhor resolver em meu nome está resolvido. Eu entrego os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos nas tuas mãos e vai lá em meu nome, Pai. Porque a vida que eu tenho eu já não quero viver. Agora, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Eu já moro no céu? Eu já moro no céu? Não, eu moro aqui, em Osasco. Onde eu moro? Terra do cachorro quente. Oh glória, aleluia. Meu irmão, eu sou um cidadão do... Você é um cidadão do... Fala com força que você sabe de onde você veio. Você é um cidadão do... Se você é um cidadão do céu, como é que você sabe se você nunca foi lá? Como é que eu sei se eu nunca pisei lá? Eu sou cidadão do céu pela fé. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Se eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, num fechar e abrir de olhos, eu acordo no céu e vou ouvir Jesus olhando para mim dizendo, vinde benditos de meu Pai, para a morada eterna. Você pode entrar, meu filho. Amém? Isso é fé. Agora, tudo que eu faço no serviço é fé. Eu arrumo uma cadeira na igreja, é fé. Eu arrumo uma cadeira na missê, é fé. Quando nós fazíamos IC na nossa casa, eu arrumava as cadeiras e ia para fora, eu e o Arthur, para ungir as cadeiras. E nós ungíamos as cadeiras. Aí sempre tem um mais. Não se unge coisas, se unge pessoas. É a cadeira lambrecada do óleo, a pessoa senta e sai ungida. Simples assim. Mas nós preparávamos o ambiente para que isso acontecesse. Meu irmão, eu estou vendo, não estou vendo, mas pela fé eu estou crendo. Se você vai colocar, você está na coordenadoria, você vai colocar um envelope na cadeira, você precisa fazer isso com fé, declarando o Senhor em nome de Jesus.
O meu irmão não vai esquecer de ofertar. O meu irmão não vai esquecer de dizimar. E ele vai ser abençoado, ele vai ser próximo. Quem já foi para casa com o dízimo no bolso? Diz amém. Eu já fiz isso. Glória a Deus pelo Pix. Que agora a gente não esquece mais, é só fazer o Pix. Mas, meu irmão, o envelope na cadeira. Se você põe o envelope na cadeira, você está servindo. Se você está recebendo alguém dizendo boa noite, seja bem-vindo. Se você está cuidando de um carro, se você está cuidando de uma criança, se você está ministrando as crianças, você só está ajudando a ministrar as crianças. Se você está cantando, se você está limpando o chão, se você falou, vou vir trocar a lâmpada, se você está fazendo qualquer coisa no reino de Deus, você precisa fazer com fé. Se você só vai ajudar alguém, se você só vai na sua IC, e você só vai participar da IC, você já fala, Senhor, me enche, me usa, porque no momento da palavra eu quero compartilhar o que o Senhor falou comigo na palavra. É essa fé que precisa estar dentro dos nossos corações. Ai, pastor, mas Jesus não vivia assim. Quando Jesus vai até Lázaro, todo mundo entendeu que Lázaro estava? Todo mundo entendeu que Lázaro estava morto. Ele entra no ambiente e diz, Lázaro, vem para fora. Como é que você dá uma ordem para o morto? Como é que você dá uma direção para o morto? Essa é a fé que estava estabelecida em Jesus, essa certeza de que aquilo que os olhos ainda não estavam vendo, mas o Espírito já tinha certeza. Meu irmão Daniel jejuou e orou por 21 dias, ele clamou ao Pai, ele buscou o Pai por uma resposta, mas por que Daniel orou por 21 dias? A gente sabe que Daniel orou, a gente sabe que o anjo apareceu para ele. A gente sabe que o anjo teve que voltar para o céu para buscar ajuda. Mas a gente não para pensar por que ele orou e jejuou 21 dias. Havia acabado o tempo dos 70 anos. E ele queria uma resposta do céu. Isso significa que Daniel foi moço para o cativeiro. E 70 anos se passaram. E em fé ele busca a resposta por 21 dias. Pastor, é por isso que nós fazemos campanha de 21 dias? É por isso, mas é por um monte de motivo. É porque é 3 semanas. É por outros montes. Agora, meu irmão, se a fé não entrar no teu coração, se ela não estiver estabelecida dentro de nós, nós não vamos conseguir avançar. Você sabe por quê? Porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Eu não compro a salvação com a minha fé. Eu não compro a salvação com o meu serviço. Alguém já comprou e já pagou. Eu recebo a salvação. Amém? Eu recebo a fé. Me ajuda, Senhor, na minha incredulidade. E essa é a minha oração de todos os dias. Porque a minha cabeça pensa demais. E se a tua cabeça pensa demais, deixa eu te falar. Faça essa oração, me ajuda na minha falta de fé. E em último lugar, meu irmão. Em primeiro lugar, essa vida é feita de santidade. Em segundo, em serviço. Terceiro, em fé. E quarto, em poder. Mas receberão poder do Espírito, poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins dos séculos. Atos 1:8. Quem está cheio de poder diz amém. Quem quer mais diz amém.
glória a Deus. Mas nós queremos poder para quê? Para que nós queremos o poder de Deus? Porque o poder de Deus se estabelece em nós e age através de nós. Agora, para que eu quero isso? Para viver uma vida empoderada. Estou lendo um livro que chama O Homem Sem Amarras, do pastor T.D. Jakes. E ele está falando sobre quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino. E ele vai falar sobre uma doença psicológica, que eu não lembro exatamente o nome dessa doença, mas que é um tipo de nanismo psicológico. É uma pessoa adulta, de tamanho normal, que psicologicamente ela se vê como um anão. Ela se vê pequeno entre as pessoas. Ela se vê miúdo. Ela não consegue se desenvolver. É uma doença séria, psicológica. E tem o termo que ele usa lá e eu sou ruim para guardar esse tipo de coisa. Agora, meu irmão, tá cheio de crente nanico. E eu não estou falando de estatura humana. Eu estou falando de crente que não usa o poder que o Espírito que habita em nós nos dá. Como assim, pastor? Simples. Quando eu passei pelo meu encontro, não sei se eu já contei isso aqui. Quando eu passei pelo meu encontro com Deus, tinha um rapaz endemoniado lá, que estava dando um trabalho para todo mundo. E eu sou meio curioso. Só um pouquinho. E eu fiquei olhando, eu esqueci de mim, fiquei curiando como é que iam lidar com o endemoniado. E foi um monte de gente orar pelo rapaz e o demônio lá dando trabalho. Irmão, veio um velhinho, baixinho, e o endemoniado era grande. Baixinho. Ele veio numa autoridade que eu falei assim, Senhor, é essa autoridade que eu quero. Ele veio andando, parou na frente do endemoniado, só faltou fazer assim. Joelha. O endemoniado foi falar, ele, joelha. Pum, caiu de joelho. Eu estava do lado da porta. Saída. E só de olho. Sai em nome de Jesus. Na hora que ele terminou, em nome de Jesus, irmão, eu estava do lado da porta, ninguém fechou as portas, eu estava lá. As portas bateram. Pá! Eu falei, essa autoridade que eu quero. Senhor, é esse poder que eu quero. É desse jeito que eu quero andar. Igual velhinho baixinho. Meu irmão, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Põe para mim, por favor, 2 Timóteo 1,7. Amor e equilíbrio. Aqui fica com 1,7. 2 Timóteo 1,7. Aê! O problema da gente, muitas vezes, usar os dispositivos é que alguns elementos passam despercebidos. Eu já estou terminando, tá, irmão? A palavra espírito, na transmissão aqui, está com letra maiúscula, porque está tudo letra maiúscula. Mas se você pegar a sua Bíblia de papel, e por isso que eu te recomendo, sempre tenha uma Bíblia de papel. Pastor, mas eu tenho a Bíblia no celular. É uma delícia a Bíblia no celular, quando você está no trem, quando você está no ônibus, você está na fila do banco. Para você estudar, para você ler, para você se dedicar, para você gastar tempo, tenha uma Bíblia de papel, rabisca ela, suja ela. Bíblia é papel, ela precisa ser usada, ela precisa ser gasta. Pastor que me batizou, pastor Renato Pobrick, ele falava que a Bíblia do crente tem que ter arroz no meio dos negócios que você vai comendo, vai lendo, vai chorando. Tem que ter marca de lágrima. A Bíblia do crente, ela precisa ser assim. Mas quando nós olhamos aqui, na Bíblia de papel, 2 Timóteo 1,7, a palavra Espírito está em letra minúscula. Esse Espírito, ele não está ligado à questão do Espírito Santo. Está ligado, você vai entender o porquê.
mas está falando de vontade. Espírito no sentido de vontade. Deus não nos deu vontade, anseio por covardia. Ele nos deu vontade, anseio de poder, amor e equilíbrio. Agora, meu irmão, minha irmã, a grande pergunta que eu tenho para você nessa noite é a seguinte: como é que está a nossa vida? Como nós temos lidado com a nossa vida? Como nós temos seguido a nossa vida? Pastor, como assim? A vida que eu e você temos vivido, nós temos vivido pela fé no Filho de Deus. O nosso estilo de vida tem agradado o Senhor. O nosso estilo de vida tem exaltado o Senhor. Pastor, por que você está me fazendo essa pergunta? Porque nós estamos diante dessa mesa. Nós estamos diante do pão. E nós estamos diante do cálice. E a palavra de Deus diz que o pão é o corpo de Cristo entregue por mim e por você. E a Bíblia diz que se o inocente não morresse, não haveria perdão de pecados. Se o sangue do inocente não fosse derramado, não haveria perdão de pecados. Então, como oferta, como sacrifício, ele se entrega por mim e por você. Não para que a gente viva da nossa maneira. Não para que seja a nossa vida e as nossas regras, mas para que seja a vida dele e as regras dele. Olá, eu sou a pastora Neuza e eu vim aqui para te agradecer por você ter participado, ter assistido mais um culto online que foi transmitido pela nossa comunidade. Eu espero que você tenha gostado e que você volte outras vezes, e você pode também nos seguir pelas nossas mídias sociais ou nos visitar. Estamos aqui na Avenida Cruzeiro do Sul, 360. Venha que você será muito bem-vindo e Deus abençoe a sua vida. Até!